6 fundos imobiliários que pagam altos, mas altos dividendos. É sobre isso que eu vou falar e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Só que é claro, né? Muito mais importante, muito mais importante do que algo que você poderia encarar como uma lista de diquinhas, que não faz nenhum sentido como filosofia de investimentos e que não é, porque isso aqui não é uma recomendação, eu não sou analista de valores imobiliários, sou gestor. Enfim, fechando o gancho. Mais importante do que tudo é o processo quantitativo de investimento em valor, com regras claras que você consegue seguir e que, se você seguir com disciplina, vai te levar a ter uma carteira de fundos imobiliários vencedora e vai te levar a selecionar fundos imobiliários com clareza, sem ficar inseguro sobre quando comprar, quando vender, esse tipo de coisa. Então esse vídeo aqui é um grande chamariz, ele chama a sua atenção, você vem aqui ver quais são as diquinhas e leva uma puta de uma aula sobre estratégia de seleção de fundos imobiliários, que isso sim pode mudar a sua jornada como investidor. A lista de diquinhas não muda nada. Beleza? Então se você quer ver os filtros que eu uso, a estratégia aqui que a gente desenvolveu no Clube do Valor e como é que a gente faz isso aqui, segue aqui comigo até o final. Se você entender que esse vídeo agregou de fato valor, que a minha estratégia deu certo em te chamar aqui a atenção com títulos desse, senta o dedo no like, inscreve no canal, clica no sininho, aquela coisa de todos. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e seja bem-vindo aqui ao clube. Bom, então vamos lá, antes de mais nada, uma rápida história que quem me conhece, quem é fã de carteirinha aqui do Clube do Valor, conhece bem, que é o meu debut, a minha estreia, a minha primeira vez investindo em fundos imobiliários. E essa primeira experiência, ela foi muito ruim. Lá no ano de 2013, eu tinha recém começado a trabalhar como analista de seleção de ações de um fundo de investimento em ações. Tava tudo metido, novo no mercado financeiro, eu resolvi diversificar minha carteira. Eu queria muito aquela rendinha mensal que ia pingar na minha conta, então tive certeza que o que eu ia fazer era investir em fundos imobiliários. E assim como você que está nesse vídeo, eu queria grandes dividendos, gordos dividendos na conta. Então peguei lá um report dos fundos imobiliários que mais pagavam dividendos, não estudei nada, não li nada, então a culpa não era de quem fez o report. Vi o que mais pagava, que era o fundo Floripa Shopping, FLRP11B na época, né, era mercado de balcão, e comprei todo o meu dinheiro, mais ou menos R$4.000 nesse único fundo imobiliário. Assim, eu fiz um trabalho tão porco de seleção de ativos, fiz um trabalho tão ruim de seleção de ativos que eu não sabia nada sobre o fundo, nem sabia que ele era um shopping em Floripa, como o nome fala, não sabia que ele estava em período de renda mínima garantida, não entendia os benefícios de diversificar, meio que achava que diversificação era meio que coisa pra babaca, claro, estava muito errado. E aí eu comprei esse fundo imobiliário, ele só caiu, aliás, ele já vinha caindo. O dividend yield dele estava artificialmente elevado, como muitas vezes está, então fica atento quando eu for te falar dos fundos aqui desse vídeo. E aí esse fundo despencou nos meses seguintes, nos 18 meses seguintes, porque na prática ali o shopping estava em reforma e tal, falou mais caixa do que deveria, acabou a renda mínima garantida, não pagava mais dividendo alto, enfim, esse tipo de coisa. Quantos erros você enxerga aqui? Comenta aqui abaixo que eu vou te falar alguns que eu anotei, tá? Primeiro, falta de estratégia, não sabia o que eu estava fazendo. Segundo, comprei um fundo imobiliário só pelos dividendos, sem levar em consideração nada e achando que ele não era mais arriscado por causa disso. Não sabia o que era renda mínima garantida, não fiz nenhum filtro, concentrei tudo, enfim, tudo errado. Mas tudo tem seu lado meio cheio do copo e tem, ó, colorado, seu lado meio vazio. E nesse caso, olhando do lado cheio, eu aprendi uma lição que eu levo até hoje na minha vida, que é ter estratégias claras para selecionar os ativos que você vai investir, seja em fundos imobiliários, seja em qualquer outra classe de ativos. E aí o tempo passou, eu fui amadurecendo, eu virei gestor, eu abri uma gestora de recursos chamada Clube do Valor e adivinha? Hoje eu faço a gestão de carteiras administradas, nossos clientes estão batendo aí 300 milhões de patrimônio sob gestão e uma parte desse patrimônio é alocado em fundos imobiliários. E para selecionar os fundos que vão entrar na carteira dos meus clientes, eu sigo estratégias claras de investimentos. Aqui no Clube do Valor a gente desenvolveu algumas diferentes estratégias de seleção de fundos imobiliários e uma em específico é focada para quem quer maximizar o recebimento de dividendos, que se chama estratégia FII Top High Yield. Então, como é que essa estratégia funciona? Tá? Era uma estratégia quantitativa, ou seja, não envolve nenhuma análise qualitativa, e o que ela nos faz, ou melhor, o intuito dela é mostrar de forma matemática, quantitativa, quais são os fundos imobiliários que mais pagam dividendos. É claro, tudo isso garantindo alguns filtros, garantindo uma boa diversificação, tanto dentro da classe de ativos de fundos imobiliários, quanto na sua carteira como um todo, e também disciplina para seguir a estratégia.
E aí como é que a gente faz, tá? São 5 passos para seguir essa estratégia. Primeiro, a gente elimina fundos de desenvolvimento ou incorporação, que geralmente são fundos que podem estar em renda mínima garantida, pode estar ali com fake alto dividend yield e pode te induzir ao erro, que nem me induziu lá atrás. Depois, a gente elimina fundos com liquidez média diária abaixo de R$200 mil por dia, porque aí é o risco de liquidez que a gente não quer correr, não faz sentido correr. Terceiro, a gente elimina filtros com menos de 1 ano de idade, que ainda não possuem dados disponíveis aqui para essa análise, que olha o passado, olha os últimos 12 meses. Quarto passo, a gente elimina fundos imobiliários com a média e a mediana de pagamento de dividend yield dos últimos 12 meses muito distantes, porque isso indica algum pagamento não recorrente de dividendos, ou que, sei lá, a empresa, o fundo passou por um período ruim e reduziu o recebimento de dividendos, esse tipo de coisa. E aí a gente filtra em ordem decrescente de mediana de dividend yield dos últimos 12 meses. Assim, seguindo esse passo a passo, você chega numa lista de fundos imobiliários que funciona como se fosse um ranking, né, do maior para o menor dividend yield. E aí a lógica da estratégia quantitativa é diversificar em 15 e daqui a 1 ano fazer o rebalanceamento. Manter os que estão ainda bem ranqueados e comprar os que entraram no ranking. Só que tem um aviso bem importante aqui, bem importante, que é o seguinte: os fundos que essa estratégia seleciona, eles geralmente não são populares. Pelo contrário, eles são bem impopulares. Certamente não é aquele fundo imobiliário que seu educador financeiro favorito costuma falar bem. Não vai encontrar nada de HGLG aqui, KNR11, não. Aliás, podem ser fundos imobiliários que você vê sendo ridicularizados na internet. E você pode estar... Tá, mas por que isso, Ramiro? Vocês escolhem os piores fundos imobiliários? Por que as pessoas falam mal deles? Por que eles não são populares? Porque tem um fator aqui, que é o fator de que o dividend yield de um fundo imobiliário está diretamente ligado ao seu preço. E o preço de um fundo imobiliário está diretamente ligado às expectativas dos investidores sobre o futuro desse FII específico. Em outras palavras, se tem notícias ruins sobre os imóveis desse fundo imobiliário, se o gestor não está muito bem na praça, se a carteira dele é concentrada, sei lá, um fundo de monoativo, monoinquilino, ou seja, em qualquer coisa que o mercado enxergue maior risco, que o mercado veja esse ou esses fundos com uma lente pessimista, o que acontece? O preço cai e, por consequência, o dividend yield histórico aumenta. Só que qual que é o grande pulo do gato aqui? É que nem sempre essa expectativa, essa lente pessimista se torna realidade. E muitos dos fundos imobiliários acabam não tendo um futuro tão ruim quanto está no preço. E aí a carteira diversificada, a carteira de 15 fundos imobiliários, se você for seguir essa estratégia, nem a pau compra menos fundos imobiliários, a carteira como um todo tende a performar bem. E ainda nesse meio tempo de fazer receber gordos dividendos. Então, mesmo tendo fundos nada queridos na sua carteira, essa estratégia teve uma performance muito em linha, muito similar à do IFIX aí no período em que a gente mediu ela, como você pode ver na tabela e no gráfico que estão aparecendo agora. Isso, né, é Total Return, que considera o reinvestimento dos dividendos. Só que nesse prazo, para quem queria ou quem quisesse viver de renda, conseguiria usufruir gordos dividendos, né, uma dividend yield bem mais alto do que a média do IFIX. Aliás, atualmente quase 1% ao mês. Tá, mas agora, quais são esses fundos que estão bem nessa estratégia? É isso que eu vou te mostrar agora. Só que é o seguinte, tá? Fato é que eu percebi nos últimos anos, fazendo muitos conteúdos aqui sobre investimento em valor raiz, investimento em valor profundo, que nem todo mundo tá pronto para essa discussão, para ver quais são esses fundos tão impopulares. E eu aprendi também nessa jornada que a melhor estratégia do mundo não é aquela que mais rendeu, não é aquela que é mais bonita, não é aquela que leva em consideração os fatores que são os melhores, e sim aquela que você consegue seguir com disciplina, se sentindo bem com isso. Porque se você não tem convicção na estratégia e compra ativos que são impopulares, você não vai ter bons resultados. Não vai ter. Então o que eu fiz, tá? Eu vou sim te mostrar 6 fundos imobiliários que estão muito bem colocados aí no ranking dos fundos imobiliários para a estratégia FII Top High Yield. Só que eu vou te mostrar fundos imobiliários que também passam pelo critério de outra estratégia nossa, que além desses filtros que eu citei, ela também classifica os fundos do menor para o maior, preço para o valor patrimonial. Ela também soma as classificações de dividend yield com PVPA, porque a gente percebeu que isso aqui aumenta retorno no longo prazo. E ela elimina fundos imobiliários de tijolo que tenham menos de 3 imóveis
ou menos do que 3 inquilinos, que é uma outra estratégia nossa chamada estratégia BBB, fundos bons, bonitos e baratos. Então esses 6 fundos aqui que eu vou te mostrar, eles pagam grandes dividend yield em relação à média e tem esses filtros extras, beleza? Fundo número 6, XP Selection Fundo de Fundos, código XPSF11. É um fundo que dentro dele tem vários outros fundos imobiliários e está com dividend yield na faixa de 0,68% ao mês. Aqui você pode ver que o dividend yield diminui quando a gente coloca mais filtros e vai colocando um sarrafo de qualidade mais alto, beleza? Fundo imobiliário número 5, BTG Pactual Fundo de CRIs, ou Fundo de CRIs, código FEXC11, é um fundo de papel com um dividend yield de 0,71% ao mês. Fundo número 4, Ouro Invest Fundo de Fundos, código OUFF11, é um fundo de fundos com dividend yield na casa do 0,72% ao mês. No nosso pódio, fundo número 3, Rio Bravo Renda Varejo, RBVA11, fundo de tijolo do ramo bancário, que tem um dividend yield de 0,75% ao mês. Fundo número 2, Capitania Securities 2, CPTS11, o código desse fundo imobiliário, que é um fundo do tipo de papel, que tem um dividend yield na casa do 0,75% ao mês. E antes de mostrar o número 1, eu quero te fazer um convite. Convite de uma aula que está liberada, que você pode assistir nessa semana, sobre fundos imobiliários para aposentadoria. E aqui eu vou muito além, mas muito além do que um vídeo, para te explicar sobre como investir em fundos imobiliários com uma estratégia clara, como isso te traz muita clareza e te faz ter bons resultados no longo prazo. O link para inscrever é aqui, mas assiste logo, que é uma aula imperdível, beleza? E a nossa primeira colocação, top 1, que passa por esses filtros todos, é o fundo REC Renda Imobiliária, código RECT11, que é o fundo de tijolo de lajes comerciais, que está com dividend yield na faixa do 0,8% ao mês. Espero que esse vídeo tenha abrido a sua mente aí sobre como investir com base numa estratégia. Se você gostou, compartilha com mais e mais pessoas. Vou deixar aqui o link para a aula que eu estou te convidando. E era isso. Te vejo na próxima. Um grande abraço e até mais.